Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui vai ser para apresentar uma configuração de PC com exatamente os componentes que eu uso atualmente. Bom, antes de começar o vídeo aí, eu queria só esclarecer algumas questões que podem ficar, né? E a primeira delas é o seguinte: eu cotei mais ou menos a minha configuração por aproximadamente R$ 3.100. Só que tem um detalhe, galera. Quando eu fui montando aos poucos. Eu comprei, por exemplo, o kit, né? Placa-mãe, processador, memória. Já comprei ele, já tem mais de 2 anos. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: com esse valor de R$ 3.100, dá para pegar uma configuração mais equilibrada e até com um desempenho bem melhor que a configuração que eu tenho aqui atualmente. Beleza? E vocês vão notar aí certos problemas na minha configuração. Um exemplo é o meu SSD, né? Eu tenho um SSD, um V300 da Kingston de 120 GB. E a minha placa-mãe ela só tem SATA 3 gigabits por segundo. Então isso acaba limitando o desempenho do meu SSD. Mas também a gente não pode esquecer que eu fui montando aos poucos. E o meu SSD, principalmente, eu peguei numa promoção. Se eu não me engano, eu paguei uns R$180 nele. E cara, na época que o dólar estava alto. Mas enfim, eu acabei comprando mesmo sabendo que ia ter esse problema. Então, hoje em dia, se você tiver R$ 3.100 para investir numa configuração, eu não aconselho muito a configuração que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. É claro, galera, que ela é uma boa configuração, eu consigo rodar todos os jogos atuais, muito também pela minha placa de vídeo, né, que é nova, inclusive foi da parceria com a R2 Computadores. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o desempenho do meu PC, é só clicar aqui no cards, vocês vão ter ali uma playlist de testes da GTX 1060, que foi feita aqui todo com o hardware que eu vou apresentar nesse vídeo de hoje. Bom, é isso, espero que vocês gostem e vamos aí aos componentes. Bom galera, vamos começar aqui com o processador da configuração. Atualmente eu uso o AMD FX 6300, processador bem polêmico por sinal, por conta do número de núcleos dele, né? Principalmente pelo hype envolvido nele, só por ele ter 6 núcleos físicos, o que hoje em dia a gente já sabe que o número de núcleos nem sempre vai influenciar diretamente no desempenho do processador. Existem outros recursos que também influenciam bastante a respeito do desempenho do processador. E além disso, apesar dele ter 6 núcleos físicos realmente, cada par de núcleo compartilha alguns recursos que são muito utilizados, formando os famosos módulos dos processadores da linha FX. Outro problema que a gente pode citar aqui a respeito desse processador é que ele já tem um certo tempo de mercado. Só para vocês terem uma ideia, os processadores da linha Vishera, que é justamente o FX 6300, o FX 8320, por aí vai, eles foram produzidos em 2011, portanto 5 anos atrás. Isso, principalmente no ramo de informática, significa que esse processador está bem desatualizado. Por essa questão, a gente já começa a observar que ele sofre muito, principalmente nos jogos mais atuais. Por exemplo, o GTA V, o próprio Battlefield 1, que está puxando bastante do processador, em renderização e até mesmo em tarefas mais simples. Mas obviamente, galera, se a gente for tomar como base também o preço dele, né, que está de R$400, preço à vista, ele ainda casa muito bem em configurações mais de entrada, com uma plaquinha de vídeo um pouquinho mais básica, uma R7 360, até mesmo uma GTX 750 Ti. Ao menos utilizando modelos mais de entrada, você não vai sentir tanto gargalo e vai conseguir, né, extrair o desempenho dessas placas de vídeo. Um outro problema do FX 6300, que na verdade não é em si do processador, né, e sim da sua dissipação, é que ela faz muito barulho. Isso me fez até trocar essa dissipação padrão por um Air Cooler Custom. Eu coloquei aqui na minha configuração um Cooler Master Hyper TX3 Evo, que é um produto que eu até recomendo, foi bem satisfatório. O fan dele é bem silencioso e você vai conseguir fazer uma melhor dissipação de calor aí no seu processador. O valor dele atualmente está de R$ 95 e eu lembro que na época eu paguei R$80 nele, mas o dólar estava um pouquinho mais baixo. A placa-mãe da minha configuração é uma Asus M5A78L MLX-BR. É uma placa-mãe básica para os processadores da linha FX. Ela tem o chipset mais básico, né, o AMD 760G. O socket dela é o M3+, o mesmo do processador. É sempre importante lembrar
que a sua placa-mãe tem que ser compatível, né? O socket da sua placa-mãe tem que ser compatível com o do processador. Eu lembro isso em todos os meus vídeos porque vira e mexe tem gente nova chegando e essa é uma dúvida bem recorrente até, acreditem vocês. Ela suporta no máximo 16 GB de memória do tipo DDR3 e ela tem um problema que incomoda bastante, principalmente para quem quer comprar um SSD. Ela não tem suporte a SATA de 6 GB por segundo. E isso acaba limitando um pouco da capacidade de desempenho do seu SSD. Mas obviamente, galera, mesmo que você tenha uma placa SATA 2, né, no caso de 3 GB por segundo, ainda assim o SSD ele vai ser mais veloz do que um HD convencional. Mas entra de novo a questão do gargalo, porque você vai ter um produto que podia te render muito mais, só que a sua placa-mãe está limitando o desempenho dela. Apesar desse problema, assim como o FX 6300, essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe de entrada. O valor dela é de R$300 no preço atual, né, do mercado brasileiro. E para um caso de uma configuração um pouco mais baixo custo, ela fica bastante aceitável. Bom, de memória meu computador tem aí um módulo de 8 GB apenas. É uma memória da Kingston, modelo HyperX Fury, daquele modelo com antecipação preta. O clock dela é de 1600 MHz, não tem muito mistério, uma memória básica, né, simples. E o preço de cada memória dessa hoje em dia está saindo aí por R$230. Bom, sobre armazenamento, né, que eu utilizo aqui no meu PC, eu tenho um HD da Seagate de 1 TB, um HD padrão também, bem convencional. Eu uso ele mais como armazenamento bruto, né, eu não tenho um sistema operacional instalado nele. E também instalo a maioria dos jogos que tendem a requerer, né, muito espaço aqui nesse HD. Na configuração também tem um SSD, que é da Kingston. O modelo que eu estou usando aqui é o V300, mas parece que esse modelo você já não encontra mais no mercado, né? Eles foram substituídos pelo modelo V400. Eu não sei dizer a diferença entre os dois, creio eu que não mude tanto assim, né? Vocês podem ver ali a taxa de leitura e de gravação de arquivos desse SSD. No SSD eu fiz a instalação do sistema operacional e também alguns jogos que eu costumo jogar mais, CS Global Offensive, League of Legends, o Battlefield 4, e isso me ajuda bastante na hora que você tem que carregar algum mapa, por exemplo, um mapa do Battlefield 4, ele vai carregar muito mais rápido, e é um componente que eu recomendo para vocês. O meu SSD é de 120 GB, ele está custando R$220, e no meu caso eu comprei por R$180, como eu falei lá no início do vídeo. E mesmo com esse problema de gargalo, né, eu achei que seria válido comprar ele, né, aproveitar essa promoção. Daqui a algum tempo, quando eu for fazer um upgrade, eu vou poder usar aí 100% do desempenho dele. Quanto à placa de vídeo que eu estou usando atualmente, é uma GTX 1060 da Zotac de 3 GB. É uma placa de vídeo muito boa que eu recomendo, galera. Ela tem um ótimo desempenho, na verdade um excelente desempenho, roda praticamente todos os jogos atuais no Ultra, em Full HD no caso, acima dos 40 frames, eu até me arrisco a dizer, dependendo aí do seu conjunto, né, do seu processador. A única questão que pode ser um fator considerável aí na compra dessa placa de vídeo é a respeito da quantidade de VRAM dela. E na minha opinião a Nvidia pecou um pouquinho aqui, porque existem dois modelos da GTX 1060, o nome é o mesmo, né, para as duas, sendo que esse modelo de 3 GB ele sofreu alterações, principalmente no número de CUDA cores. São 128 núcleos a menos aqui para o modelo de 3 GB. Eu acredito que a Nvidia deveria alterar pelo menos o nome do modelo, né? Sei lá, colocar o modelo de 6 GB como GTX 1060 Ti seria uma saída coerente ao meu ver, porque dessa forma acaba confundindo a galera que é um pouco mais leiga. Além disso, os 3 GB apenas de VRAM para esse modelo aqui pode incomodar um pouquinho dependendo do jogo, até mesmo em Full HD. E se você for pensar em rodar jogos em 4K, esse modelo aqui ele não é o mais recomendado. Mesmo com toda essa questão, ainda assim uma placa de vídeo que é muito recomendada porque tem um ótimo desempenho e principalmente custo-benefício, né? Você pode encontrar ela aí, dependendo da loja, varia bastante, entre R$1.000 a R$1.100 para esse modelo aqui de 3 GB. O modelo de 6 GB vai custar cerca de R$150 a mais. Aí vai de cada um, né? Se R$150 vai valer a pena. De uma maneira geral, eu posso dizer que o modelo de 3 GB ele é cerca de 5% mais fraco que o modelo de 6 GB. O gabinete da minha configuração é o bom e velho Cougar Archon, né? Um gabinete que tem excelente custo-benefício. Hoje em dia ele sofreu uma alteração no seu valor, né? Aumentou um pouquinho,
eu já cheguei a ver esse gabinete a R$130. Inclusive, eu paguei R$140 nele, mas foi numa loja aqui no centro do Rio de Janeiro. E eu posso dizer que valeu bastante a pena. Ele é um gabinete simples, mas bem funcional. O cable management dele é bem razoável para montar um PC gamer um pouquinho mais de entrada. No painel frontal dele vem já o USB 3.0, no caso um USB 3.0 e mais outro USB 2.0. Entrada e saída de áudio, nada muito além do padrão, né? Em relação à furação para fãs, nesse gabinete o único problema é que ele não tem nenhum tipo de furação no topo. Você só vai conseguir colocar 3 fãs, no caso 2 na parte frontal de até 120mm e mais um na parte de trás que já vem pré-instalado também de 120mm. E é claro, na tampa lateral também tem 2 furações para fãs de 120mm. Atualmente você consegue encontrar esse gabinete por R$200, que é um preço bem razoável ainda para os padrões atuais, com o dólar um pouquinho mais alto. A fonte da minha configuração é uma Corsair modelo CX de 430 watts. No caso, o modelo que eu tenho aqui é o V2, inclusive tem até teste no Clube do Hardware, eu quero convidar aí a vocês, clicar no link que vai estar aqui na descrição, para vocês conhecerem um pouquinho mais a fundo sobre essa fonte. No geral, ela é uma fonte muito boa, tem uma ótima construção interna, usa componentes com boa qualidade pelo preço dela, né? Claro que a gente não vai exigir também componentes tops para uma fonte básica. E uma questão que é interessante é que essa fonte aqui ela só tem selo 80 Plus, não foi especificado, né, qual nível que é a certificação dela. Mas a gente pode dizer que ela é praticamente um selo 80 Plus bronze, porque ela apresenta uma eficiência, aí, segundo os testes do Clube do Hardware, de até 84%. Inclusive, eu tenho a caixa dela, eu sou uma dessas pessoas que guardam as caixas de todos os produtos que eu compro, porque é uma eventual revenda que eu vá fazer. Eu acredito que isso traga um certo valor, né, para o produto. Mas enfim, a caixa dela é uma caixa diferente dos modelos que estão sendo vendidos atualmente. Acredito que, por ser uma versão um pouco mais antiga, ela não tenha tido esse nivelamento, né, do selo 80 Plus. Hoje em dia, a gente já sabe que a CX430 vendida aí é selo 80 Plus bronze. Inclusive, vem até o selo de 80 Plus bronze estampado na caixa das novas CX430. Mas no caso dessa daqui, vocês podem ver aí pela imagem que não tinha nem nada indicando, né, que ela é o selo 80 Plus bronze. Bom, galera, nessa parte eu coloquei a lista de peças, né, todos os componentes da configuração e os seus valores, um preço final. Eu contei a configuração por R$ 3.135. É uma configuração que está um pouquinho desequilibrada devido àquela questão que eu falei no início do vídeo. Eu fui comprando aos poucos, aproveitando promoções aqui, promoções ali. E por isso eu acredito que com esse valor de R$ 3.135 dá para montar uma configuração mais equilibrada. Obviamente que eu estou falando de desempenho em jogos, né? E para isso, inclusive, a gente precisaria também remover alguns componentes, como a SSD, e a refrigeração de CPU, talvez até a placa de vídeo, reduzir para uma GTX 1050 Ti para poder chegar ao valor de R$ 3.135 e fazer as alterações cabíveis. E aí, galera, para quem quiser montar uma configuração parecida com a minha, eu recomendo que faça as seguintes trocas, no caso, colocar um i5 4440 com uma placa-mãe Asus H81MA-BR. Inclusive, é uma troca que eu estou pretendendo fazer aqui na minha configuração. No caso, eu não coloquei o Skylake só pelo fato que eu já tenho uma memória RAM de DDR3. E no caso, se eu fosse colocar um Skylake, eu precisaria comprar uma memória DDR4 e ia gastar um pouquinho mais de dinheiro. E com essas simples alterações, o valor subiria um pouquinho, né? Ficaria em R$ 3.260. Lembrando que esse valor aqui ele está somado com o valor arbitrário aqui de frete, que eu julguei de R$ 150. Então, pessoal, eu encerro por aqui mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like e também deixa nos comentários que alterações vocês fariam, né? O que vocês comprariam com o valor de R$ 3.100. Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo totalmente opinativo e eu tô convidando aí vocês a participar da discussão aqui embaixo nos comentários. Muitas vezes isso acaba ajudando, né? Porque alguns inscritos têm dúvidas. Então, cara, se você vê algum inscrito perguntando alguma coisa, fiquem à vontade para responder. Isso acaba me ajudando porque muitas vezes não dá tempo de responder a todo mundo. Beleza? Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Qualquer dúvida, rede social mais ativa é o Twitter. Então, se você tiver aí alguma pergunta, você pode estar me perguntando por lá, através de mensagem privada. Eu tento responder todo mundo de uma vez, né, assim que eu vejo. E é isso, galera. Um abraço a todos. Obrigado por assistir o vídeo. Tamo junto e fui!